Termina na próxima sexta-feira o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, ano base 2009. Todos os brasileiros que obtiveram rendimentos tributáveis no ano passado superiores a R$ 17.200 devem prestar contas ao governo federal. Por isso, a nossa entrevista do dia hoje é com a sócia proprietária da Copase Contabilidade aqui de Farroupilha, Nádia Emer Gracelli. Nádia, termina na próxima sexta-feira o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Quem teve rendimentos superiores a R$ 17.200 é obrigado a prestar contas ao governo federal? Sim, Leandro, corre o seguinte, ó. Termina o prazo, como tu falaste, na sexta-feira. E nos últimos anos, o governo não tem prorrogado o prazo da declaração de imposto de renda pessoa física. E já temos notícias também que para esse ano ele não irá prorrogar o prazo. Então a gente chama a atenção assim que quem não o fez ainda, o faça. Por quê? Quem tiver rendimentos tributáveis acima de 17.215, quando nós chamamos rendimentos tributáveis, quais são os mais comuns que a gente enquadra nos rendimentos tributáveis? Salários, prolabore, aluguéis. Então, se eles forem superior a 17.215, eles são obrigados a declarar. Mas não é só um fator. Nós temos vários fatores. Por exemplo, outro fator é, se os meus rendimentos tributáveis ficarem inferior a 17.215, mas os meus rendimentos isentos forem superior a R$40 mil, também eu estou na obrigada. Geralmente, os rendimentos isentos, quais são os mais comuns? Os rendimentos da poupança, a distribuição de lucros, né? E também temos mais fatores, que a pessoa não tenha tido os bens superiores a R$300 mil. O que a gente classifica como bens, a soma dos meus bens? Casa, automóvel, saldo de aplicação, saldo de poupança. Tudo é que a gente somar. Se eu não me enquadrar nesses itens, eu não estarei obrigada. Se eu me enquadrar nesses itens, eu sou obrigada a declarar o imposto de renda. Por exemplo, assim, ó, se eu não tenho rendimentos tributáveis superior a 17.215, isentos superior a 40 mil, mas os meus bens, a soma é superior a 300 mil, eu estou obrigada a declarar. Uma coisa muito importante salientar é que até 2008, o fato de eu ser sócia de uma empresa, independente do tamanho, me obrigava a declarar imposto de renda. E para o ano base 2009, achei uma mudança muito inteligente por parte do governo federal, que o fato de eu ser sócia não me obriga mais a declarar imposto de renda, só se eu cair nos demais fatores. Então, isso faz com que muitas pessoas não estejam obrigadas a fazer o seu imposto de renda. Nádia, via de regra, porque cada caso depende de si, mas quais os documentos básicos que o contribuinte deve apresentar para efetuar a sua declaração do imposto de renda à pessoa física? Cada caso é um caso, mas geralmente é o seguinte, é o informe de rendimentos, são extratos bancários, né? Tem que ir ao banco e solicitar o extrato para informe de imposto de renda, que ali o banco dá todas as informações necessárias. E também, se você comprou ou vendeu o automóvel, o documento de compra e venda é fundamental. A aquisição da casa própria, a aquisição de terrenos, a venda de terrenos. Então, é assim uma radiografia da vida da pessoa, a prestação de contas para o imposto de renda de pessoa física, né? E também o que a gente pode observar, assim, que geralmente as pessoas deixam para a última hora, né? Isso é muito ruim, porque se você for prestar contas para o leão na última hora e faltar algum documento, a gente pode perder o prazo da entrega, porque provavelmente no último dia, ali na quinta e sexta-feira, deveremos ter congestionamento na internet. Não é só na rua, é na internet também. Eu perdendo o prazo, a multa mínima é R$ 164, né? Mas a gente calcula sobre o valor do imposto, mas multa mínima é R$ 164. Então, para evitar essas multas, é bom que a gente se antecipe um pouco e não deixe para a última hora.
Despesas com saúde e também com educação podem ser válidas para a declaração do imposto de renda? Sim, a despesa com saúde, no primeiro momento, ela não tem limite. A despesa médica, hospitalar, odontológica e também o plano de saúde. No primeiro momento, esses não têm limite. O único problema, se eu ganhar 20 mil reais e declarar 10 de saúde, o governo vai pensar, como é que com tão pouco você consegue gastar tanto, né? Não é que eu queira gastar, mas às vezes a situação obriga, mas mesmo assim, às vezes a gente pode cair na malha e ser intimado. Se eu tenho documento, vou lá comprovar, não é problema nenhum. A despesa com instrução também, só que essa é limitada. A gente conhece casos que a pessoa, digamos, cursa uma faculdade de medicina e gasta 60 mil reais no ano. Mas o que eu posso abater é simplesmente só 2.730, que a gente chama as despesas dedutíveis. Ali, acima disso, eu não posso abater. Então, a despesa com instrução existe um limite e as despesas médicas não têm limite. Outra coisa, despesas de remédio, se eu for na farmácia comprar um remédio, que, digamos, eu sou portadora de uma doença que eu tenho que tomar remédios constantes, isto eu não posso abater. Eu só posso abater os remédios quando eu estou hospitalizada, digamos que eu fique 10 dias no hospital e tenho a nota do hospital lá de 30 mil reais, tudo incluído. Então, esta é uma despesa que é permitida ser abatida. A gente pode abater despesas com psicólogo também, psiquiatra. Essas despesas não têm limites a princípio. Nádia, nós temos duas formalidades ou dois modelos para a declaração do imposto de renda, né? Sim, nós temos dois modelos. Nós temos o modelo simplificado e o completo. Quem é que pode fazer numa e quem pode fazer no outro? Então, no modelo simplificado, o governo diz o seguinte: você pode declarar o seu imposto de renda abatendo 20% da tua renda como despesa, num limite de 12.743. Porém, sem documentos nenhum. Se é no modelo completo, eu sou obrigada a ter todos os documentos em mãos. Então, essa é a diferença. Então, a gente faz a declaração, faz o comparativo e vê qual é que é o mais vantajoso para o contribuinte. Muito recomendável também que a pessoa acabe escolhendo um profissional para fazer a sua declaração do imposto de renda, porque, na verdade, tem que interpretar todos os dados e um profissional poderá ter uma interpretação melhor do que o próprio contribuinte. Eu não tenho dúvidas. O programa está na internet, a gente pode preencher, mas quem entende mesmo é um profissional. Então, eu diria assim a todos os contribuintes que procurem um profissional de sua confiança. Quem é o profissional habilitado para fazer o imposto de renda são os contadores ou técnicos em contabilidade. Então, cada um que procure o seu contador de sua inteira confiança. Nádia, aqui na Copasa Contabilidade, nos últimos dias que ainda restam para a declaração, entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física, fazendo um comparativo com outros anos, o movimento nesse ano está acima, está abaixo, Farroupilense está deixando para a última hora também? Não, os nossos clientes esse ano se anteciparam. É vários anos que a gente vem trabalhando e não só nesta época. A gente trabalha durante o ano com a organização da documentação. Então, este ano, comparado com os demais anos, nós estamos até adiantado. Adiantado por quê? Porque o cliente nos ouviu e veio antes até o escritório. Ok, obrigado. Nádia Emer Gracelli, sócia proprietária da Copasa Contabilidade aqui de Farroupilha. Lembrando, não perca a data. 30 de abril é o último prazo para entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física, ano base 2010, ano base 2009. Importante que, se você ganhou, acumulou no ano passado mais de R$ 17.215 tributáveis, você já está enquadrado para declarar o seu imposto de renda. Caso contrário, você vai pagar multas, conforme a Nádia colocava a informação. O programa Cotidiano continua com você, Claciana Lamonato, nos estúdios da TV Farroupilha.